longo da costa sudeste da Índia, existe um enorme banco de areia com cerca de 50 quilômetros de extensão abaixo da superfície oceânica. Essa formação, composta de areia e outros detritos, forma uma ponte natural que se estende até a costa noroeste do Sri Lanka. Com uma profundidade geralmente inferior a 1 metro, esse banco de areia tem impactado negativamente o comércio regional ao longo dos séculos. A área permite a navegação apenas de pequenas embarcações e botes, enquanto obriga as grandes a contornar todo o Sri Lanka, acrescentando 400 quilômetros a qualquer jornada marítima. Em 2005, o governo indiano anunciou a aprovação de um ambicioso projeto, a construção de um enorme canal. Essa iniciativa envolveria a dragagem do leito oceânico, criando uma rota mais eficiente para grandes navios e destruindo aquele inconveniente criado pelo banco de areia. Só havia um problema. Aqueles destroços submersos não representavam apenas um banco de areia, mas também um local de extrema importância espiritual para milhões, se não bilhões de pessoas. Na cosmovisão hindu, trata-se de uma antiga ponte construída pela figura lendária Rama, destinada a facilitar a travessia de seu exército da Índia ao Sri Lanka, onde buscava resgatar sua esposa sequestrada das mãos do malvado rei Ravana. Para eles, não se trata meramente de uma formação natural de um banco de areia, mas sim de uma construção ancestral feita pelo homem e conhecida como Rama Setu, ou a Ponte de Rama. De maneira intrigante, registros históricos revelam que o que hoje está submerso era, até o ano de 1480, uma ponte acima da água que permitia sua travessia a pé. Contudo, em algum momento, essa estrutura foi rompida e veio sucumbindo lentamente ao longo do tempo. A tradição islâmica também compartilha uma história sobre aquele banco de areia. A história de Adão, o primeiro homem, um gigante de 30 metros de altura que, após ser expulso do céu, aterrissou no Sri Lanka. Em busca de Eva, ele teria construído uma imensa ponte para cruzar a Ásia continental e escapar da ilha. Assim como os hindus, os muçulmanos também compartilham a crença de que não se trata apenas de mais uma formação oceânica, mas sim de uma estrutura ancestral que eles denominam de Ponte de Adão. Segundo essa tradição, somos levados a um dos pontos mais elevados do Sri Lanka, que recebe o nome de Pico de Adão, e é considerado o local onde ele teria pousado pela primeira vez na Terra. No topo desse pico, um altar abriga uma pegada gigante, que, segundo eles, pertencia a Adão. O local sagrado atrai peregrinos de diversas partes do mundo. O profundo significado religioso atribuído a esse ponto tornou o projeto do canal objeto de intensa controvérsia, assim que foi anunciado, provocando reações acaloradas entre políticos, grupos religiosos e a população local. De fato, ao examinar mais de perto a ponte e sua enigmática origem, torna-se evidente que a controvérsia vai além das questões religiosas. Pode, de fato, desafiar a narrativa histórica estabelecida da humanidade, possivelmente revelando segredos há muito perdidos. O Ramayana é um dos 2 épicos mais significativos do hinduísmo, junto com o Mahabharata. Composto ao longo de quase um milênio, o Ramayana é formado por cerca de 24 mil versos, estabelecendo-se como um dos maiores épicos antigos da literatura mundial. Dentro desses versos, encontra-se a narrativa da vida de Rama, o lendário príncipe do antigo reino de Kosala,
que teria existido há milhões de anos no passado em um período iniciado há mais de 2 milhões de anos. A parte crucial dessa história ocorre quando Rama se exila na floresta com sua esposa. Durante esse período, ela é sequestrada por Ravana, um rei demônio de Lanka, um reino rival. Determinado a recuperar sua esposa, Rama mobiliza um poderoso exército de criaturas chamadas Vanara, macacos semelhantes a humanos que habitavam a floresta, e parte em sua busca. Após algum tempo, Rama e seu exército alcançam a costa da Índia, de onde avistam o oceano até as distantes costas do Sri Lanka, para onde a esposa de Rama foi levada. Contudo, com um oceano turbulento bloqueando o caminho do exército e sem meios de atravessá-lo, parecia que a missão de resgate estava fadada ao fracasso. Persistente, Rama inicia a construção de uma imensa ponte com a colaboração de seu exército de macacos e um hábil arquiteto Vanara chamado Nala. Com a habilidade de Nala, a ponte é construída da Índia ao Sri Lanka em apenas 5 dias, permitindo que o exército poderoso de Rama atravesse o oceano. Conforme descreve o Ramayana, essa ponte colossal, larga, bem construída, gloriosa, bem posicionada e solidamente unida, parecia bela como uma linha reta, separando o oceano, cujo som foi suprimido pelos altos ruídos dos macacos fantásticos atravessando o mar. Uma vez no Sri Lanka, Rama triunfa sobre Ravana, derrotando-o e resgatando sua esposa, antes de retornar para casa, encerrando assim a incrível história. O ponto crucial aqui é que para muitos hindus, essa narrativa não é apenas um mito, mas um registro histórico, não uma alegoria ou lição religiosa, mas um fato. No centro do debate sobre Rama Setu surge um paradoxo. Será que essa estrutura é uma criação dos patriarcas do hinduísmo, erguida há milhões de anos, conforme narrado pelo épico Ramayana? Ou, por outro lado, estaríamos diante de uma formação natural, interpretada como divina por meio de um mito, devido à falta de compreensão daqueles que a testemunharam? Quando o governo da Índia iniciou os preparativos para o projeto do canal, no início dos anos 2000, cientes da controvérsia iminente, recorreram aos serviços do Dr. Badrinarayanan, diretor do Serviço Geológico da Índia, um ano antes do anúncio do projeto. Isso foi feito, presumivelmente, para conduzir um estudo sobre Rama Setu, buscando evidências de sua natureza natural, um argumento que poderia ser utilizado contra adversários e críticos. No entanto, quando ele e sua equipe iniciaram perfurações ao longo da ponte, ficaram surpresos com o que encontraram. A 6 metros abaixo da superfície arenosa da ponte, depararam-se com uma camada de coral e pedregulhos sobre outra camada de areia, situada entre 1 e 3 metros mais abaixo, que por sua vez repousava sobre formações rochosas mais profundas. A surpresa dessa descoberta reside na explicação que ele deu logo depois. Os corais são encontrados apenas em rochas e superfície duras. Aqui, abaixo dos corais e pedregulhos, estamos obtendo areia solta, o que significa que não é natural. Isso implica que o coral não cresceu ali de forma autônoma. Em vez disso, alguém deve tê-lo depositado. Diante dessa constatação, o estudioso decidiu aprofundar suas investigações e enviou mergulhadores para examinar as rochas misturadas ao coral abaixo da superfície. E a sua surpresa aumentou ainda mais. Conforme relata, no topo da areia solta, formada quando o nível do mar estava abaixo, os mergulhadores encontraram pedregulhos. Pedregulhos geralmente são encontrados em áreas terrestres e são uma característica típica de áreas ribeirinhas, não uma formação marinha local. Ele acredita que alguém colocou essas pedras para utilizá-las como uma ponte.
As pedras sobre a areia solta foram transportadas até aquele local. Como estão acima da areia solta, é evidente que foram levadas e colocadas lá intencionalmente. Todas essas observações sugerem que existem cerca de 2,5 metros de material compactado que parecem ser vestígios de uma construção feita pelo homem, possivelmente uma calçada que se estende ao longo de 30 quilômetros. Contrariando a ideia de que Rama-Setu seria uma formação natural, o pesquisador chegou à conclusão oposta. Outro ponto interessante a ser mencionado é que, segundo a lenda, a ponte foi construída com pedras que não afundam na água, devido às bênçãos do Senhor Varuna e ao nome do Senhor Rama escrito nelas. Anualmente, as pessoas próximas à área continuam a descobrir pedras que, de acordo com a lenda, não afundam. Vários vídeos no YouTube documentam essas descobertas, mostrando que as pedras flutuam quando colocadas na água. Embora a evidência de que Rama-Setu é uma construção feita pelo homem não confirme diretamente que tenha sido erguida por Rama, como narrado no Ramayana, isso suscita questões intrigantes. Se de fato foi construído pelo homem, como afirmou o pesquisador, quem teria realizado uma obra tão notável? Uma ponte sobre o oceano e há tanto tempo? Para começar a responder a essa pergunta, podemos voltar ao Ramayana, que fornece uma descrição detalhada da construção de Rama-Setu. E ele diz: então, sendo enviados por Rama, centenas e milhares de heróis macacos pularam de alegria por todos os lados em direção à grande floresta. Os chefes do exército de macacos, que se assemelhavam a montanhas, quebraram as rochas e as árvores ali e os arrastaram em direção ao mar. Os macacos enormes com grande força desenraizavam montanhas de rocha do tamanho de elefantes e as transportavam por dispositivos mecânicos, enquanto alguns outros recolhiam o material. Juncos e troncos semelhantes a montanhas de nuvens, trazidos por centenas de macacos, liderados pelo comando de Rama, prenderam algumas partes da ponte. Aquele Nala, o forte e ilustre filho de Vishvakarma e excelente macaco, construiu a ponte sobre o mar tão perfeitamente quanto seu pai a teria construído. Aquela linda ponte construída por Nala sobre o oceano, a morada dos crocodilos, brilhava como um raio, como as estrelas no céu. É uma narrativa surpreendente de um projeto incrível, mas dentro da descrição, uma linha em particular se destaca, onde os macacos desenraizavam montanhas de rocha do tamanho de elefantes e as transportavam por dispositivos mecânicos. Que tipo de artifícios mecânicos teria permitido aos construtores de Rama-Setu transportar e colocar montanhas de rocha do tamanho de elefantes por muitos quilômetros através do oceano aberto? Que tipo de tecnologia eles tinham que lhes permitiu concluir a construção de uma ponte que ainda hoje seria extremamente difícil? Uma coisa é certa, qualquer que sejam os artifícios mecânicos usados para mover e empilhar pedras enormes, esta não é a primeira vez que uma tecnologia avançada, aparentemente impossível, aparece no Ramayana. Quando dentro do épico, o rei demônio Ravana rapta a esposa de Rama, ele simplesmente não a agarra e vai embora. Em vez disso, ele a abduz, usando uma máquina voadora que roubou dos deuses conhecidas como Pushpaka Vimana. Quando Rama eventualmente derrota Ravana, é nessa mesma máquina voadora que ele voa para casa com a esposa. Mas o que é esse Pushpaka Vimana? No texto, ele é descrito como uma carruagem semelhante a uma nuvem brilhante no céu, que subiu para a atmosfera superior. Se eles conseguiram construir uma ponte sobre o oceano, é possível que as pessoas da época de Rama
também tivessem acesso a máquinas voadoras que podiam alcançar a atmosfera superior. Aqueles familiarizados com os textos hindu saberão que o Ramayana está longe de ser o único lugar onde essas estranhas máquinas voadoras aparecem. Elas são amplamente conhecidas como Vimana, que significa medir ou atravessar, e aparecem muitas vezes nos épicos hindus. Talvez a descrição mais conhecida apareça no Samarangana Sutradhara, onde está escrito: forte e durável deve ser feito o corpo da Vimana, como um grande pássaro voador de material leve. Dentro, deve-se colocar um motor de mercúrio com seu aparato de aquecimento de ferro embaixo. Por meio do poder latente no mercúrio, que põe em movimento o redemoinho, um homem sentado dentro dele pode viajar uma grande distância no céu. Novamente, lembre-se de que muitos hindus veem as informações contidas nos épicos como fatos históricos. A possibilidade de os Vimanas, essas incríveis máquinas voadoras, terem realmente existido, levanta questões fascinantes sobre como os antigos poderiam tê-los construído e que tipo de tecnologia poderiam ter possuído, aparentemente além do nosso alcance nos dias de hoje. No momento mais contemporâneo, em 2003, um estudioso de sânscrito da China, chamado Ye Xiaoyong, fez uma descoberta notável enquanto revisava manuscritos antigos em um mosteiro tibetano. Entre pilhas de documentos esquecidos, deparou-se com folhas de palmeira amareladas, cobertas por uma antiga escrita em sânscrito, mais antiga do que jamais havia visto. Esses manuscritos, ao serem traduzidos ao longo de mais de uma década, não apenas proporcionaram novos insights sobre a filosofia e a história da Índia, mas também continham instruções para a construção de um Vimana operacional. Segundo um dos tradutores, a chave para as incríveis capacidades do Vimana era uma tecnologia antigravitacional. Essa revelação levou muitos estudiosos a considerar que os Vimanas, descritos nos épicos hindus, poderiam ser mais do que mitos, uma vez que as descrições eram consideradas muito detalhadas e de natureza extremamente técnica. Se essa tecnologia antiga de antigravidade realmente existiu, é possível que seus segredos permaneçam ocultos entre os inúmeros manuscritos sânscritos que foram esquecidos em templos tibetanos. Cerca de 500 maços de folha de palmeira com muitos milhares de linhas de texto antigo aguardam tradução. E a esperança é que, à medida que essas palavras sejam decifradas, possam revelar mais sobre os mistérios de uma antiga tecnologia avançada dos antigos. Dentro dos textos hindus, encontramos relatos intrigantes de super-armas mágicas utilizadas com efeitos devastadores. Um exemplo notável vem do Mahabharata, onde Gurkha, pilotando seu Vimana, lançou um único projétil contra 3 cidades, carregado com todo o poder do universo. A descrição desse evento fala de uma coluna incandescente de fumaça e fogo, tão brilhante quanto 10.000 sóis. Será que existiu uma civilização tão avançada que possuía tecnologia antigravitacional e também poderia ter desenvolvido super-armas carregadas com todo o poder do universo, capazes de efeitos tão devastadores? E se essa civilização antiga possuía esse tipo de tecnologia, quem eram eles e onde estavam? Curiosamente, evidências que podem suportar essa possibilidade surgiram nos tempos modernos. No final do século XIX, um geólogo inglês chamado Philip Sclater publicou um artigo que abalou o mundo científico. Ele forneceu uma resposta para uma pergunta que há muito tempo intrigava os cientistas. Por que os ossos dos lêmures eram abundantes na Índia e em Madagascar, mas faltavam no Oriente Médio e na África, território pelo qual eles presumivelmente teriam que viajar para chegar lá? Ele propôs que a razão
foi que em algum momento do passado, a Índia e Madagascar fizeram parte de um grande supercontinente, antes deste afundar no oceano quando o nível do mar subiu na última era do gelo. Skettler chamou esse continente perdido de Lemúria, em homenagem aos lêmures que iniciaram seu trabalho. Curiosamente, os textos hindus, incluindo o Ramayana, falam de um antigo continente submerso no Oceano Índico, conhecido como Kumarikandam, o lar de uma antiga civilização avançada engolido pelo mar há muitos milhares de anos. Quando Skettler começou a falar sobre um continente perdido chamado Lemúria, muitos acreditaram que ele estava se referindo a Kumarikandam. Se tal continente existisse no passado antigo, poderia ter sido ele o lar da civilização mencionada no Ramayana e em outros épicos hindus. Veja o mapa proposto da Lemúria. Rama Setu não era apenas uma ponte entre a Índia e o Sri Lanka, mas uma ponte entre continentes. Essa ideia levou a uma reinterpretação do termo Vanara do texto hindu. Embora hoje Vanara seja traduzido simplesmente como macaco, alguns estudiosos afirmam que para se chegar ao verdadeiro significado da palavra, ela deve ser dividida. Vana, que significa floresta, e Nara, que significa homem. Em outras palavras, não significa macaco, mas homens da floresta. Talvez então, os Vanaras não fossem realmente algumas criaturas míticas de macacos, mas um tipo primitivo de humano. Essa teoria ecoa as afirmações do cientista alemão Ernst Haeckel, que propôs que os primeiros humanos poderiam ter descendido de primatas asiáticos, apontando para a Lemúria como possível berço desses primatas. É possível que os Vanara mencionados no Ramayana não fossem macacos, mas sim ancestrais primitivos dos seres humanos, coexistindo com as raças avançadas de Rama e Ravana. E após o afundamento de Lemúria, esses seres poderiam ter se dispersado pelo mundo, eventualmente evoluindo para a raça humana que conhecemos hoje. Essa narrativa ofereceria uma perspectiva completamente diferente sobre a história da humanidade. Se Rama Setu foi realmente construído há 1.700.000 anos, isso coincidiria com o período em que o Homo erectus habitava a Terra. Poderia o exército de macacos de Rama ser, na verdade, da espécie Homo erectus? Além disso, se não eram humanos, que raça de seres pertenciam? E que seres eram então Rama e Ravana? Quem eram essas figuras mais avançadas do que os humanos nos estágios iniciais de seu desenvolvimento? Se esses seres possuíam máquinas voadoras e super-armas, que outros conhecimentos detinham? Eles realmente poderiam ter afundado no oceano, perdidos para sempre? Ao retroceder, percebemos por que Rama Setu se tornou um tópico tão controverso na contemporaneidade. O enigma de sua construção não é apenas uma questão religiosa, mas levanta indagações sobre toda a história da humanidade, sobre civilizações antigas avançadas e até sobre a origem dos seres humanos, questionando se a história é linear ou cíclica. Esse desafio persiste e novas respostas podem estar a caminho. Quando o governo da Índia anunciou os planos para dragar Rama Setu, eles sabiam que seria controverso, mas talvez não entendessem bem o quão controverso o projeto se tornaria. Imediatamente após o anúncio, políticos e grupos religiosos organizaram protestos contra o projeto, lançando uma campanha mundial chamada Save the Rama Setu. Em 2007, o Supremo Tribunal da Índia emitiu uma ordem suspendendo temporariamente todas as iniciativas e instando o governo a examinar alternativas. Pouco tempo depois, o governo apresentou uma declaração ao tribunal afirmando que não havia evidências de que Rama Setu tivesse sido construído por pessoas, apesar de seu próprio cientista ter encontrado evidências que sugerem o contrário.
Em 2017, a batalha aumentou quando o Science Channel lançou um documentário sobre Rama-Setu intitulado Ancient Land Bridge. O documentário apresentou um estudo realizado por cientistas de 4 grandes universidades americanas. Os resultados desse estudo foram claros. O banco de areia poderia ser natural, mas o que estava sobre ele não era, mas sim construída por humanos. Após o lançamento do documentário, muitos insistiram que isso encerrava o argumento. Rama-Setu foi feito pelo homem e deveria ser nomeado Monumento Nacional. Ao mesmo tempo, no entanto, outros perguntavam por que a Índia estava deixando os americanos opinarem sobre seu próprio país, acusando os cientistas do estudo. E essa foi a gota d'água para o governo indiano. Eles sabiam que o debate não poderia continuar e que, de uma forma ou de outra, eles deveriam resolver o mistério de uma vez por todas. Consequentemente, no início de 2021, o governo anunciou que lançaria a primeira exploração e estudo oficial de Rama-Setu em março daquele ano. O projeto levaria pelo menos 3 anos para ser concluído. Esse projeto está atualmente em andamento e muitos estão esperando ansiosamente para descobrir quais conclusões podem ser alcançadas. E para você, o Rama-Setu é feito pelo homem? Mais importante que isso, se for, o que mais os cientistas podem descobrir? O fato é que o mistério de Rama-Setu está apenas começando. Quem sabe quais segredos serão revelados em um futuro próximo e como eles afetarão nossa compreensão da história da humanidade e do nosso planeta Terra. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Se gostou e quiser, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo de nossas próximas aventuras pelo mundo. E se quiser, considere se tornar um amigo do canal. Seja membro. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os mistérios e maravilhas do nosso mundo.